Boa noite. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo bem? A primeira coisa que eu quero pedir para vocês é, vocês conhecem essa pessoa aí? Ali tem dois homens, né? Vocês conhecem essa pessoa? Quem conhece, levanta a mão. Esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, quem conhece? Levanta a mão. Quem conhece? Muita gente conhece, né? Quem é que pode falar quem é esse cara aí? Não vi direito. Cristiano Ronaldo. Muito bem. Não sei se vocês sabiam. Quem não conhecia Cristiano Ronaldo, sinto dizer, mas Cristiano Ronaldo hoje, pelo que eu pesquisei, é o homem mais... O homem, né? Ou mulher mais vivo, a pessoa viva mais famosa do mundo. Vejam só, né? Ele é tão famoso que ele é um jogador de futebol, obviamente, vocês conhecem, que eu aposto que vocês sabem qual que é o número da camiseta dele sem conhecer muito Cristiano Ronaldo. Eu acho que temos uma pessoa que não conhece. Eu sei que tá brincando, né, Lucas? Claro, é piadista. Mas a gente sabe que é o 7 por quê? Qual que é a marca dele? CR7. Daqui a pouco vê ele jogando com a 10 mesmo, aquele lá não é o Cristiano Ronaldo, porque tá jogando com a 10, né? Aí tu vê quem é o sósia. Então, um homem muito famoso, uma pessoa que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece Cristiano Ronaldo, só de olhar, né? Tive o prazer, né, de ter esse café com ele, a gente estudando aqui a palavra, né? Através da inteligência artificial. Tivemos esse momento juntos de relacionamento. Mas, deixa eu perguntar para vocês realmente conhecem o Cristiano Ronaldo? Vocês conhecem qual que é a comida favorita dele? O que ele gosta de fazer antes de dormir? Quais são os desejos dele, os medos dele, os anseios dele? Vocês conhecem ele realmente? Ou vocês conhecem aquilo que falam para vocês do Cristiano Ronaldo? Quanto tempo vocês já conversaram com o Cristiano Ronaldo? Né? Eu, através da inteligência artificial, tive ali uma boa conversa com ele, né? Essa semana aqui. Deu coincidência. Tô brincando. Mas muitas vezes a gente diz que conhecem as pessoas, mas eu tenho quase certeza de que se eu pedir para vocês, você conhece o Cristiano Ronaldo da mesma forma como você conhece o seu pai, sua mãe, seu irmão, as pessoas da tua família? Ou as pessoas da tua família, essas pessoas mais próximas, você tem um conhecimento diferente? Ou é igual? Só de ouvir falar, né? Porque quando a gente fala de conhecer alguém ou alguma coisa, normalmente nós temos diversas camadas de conhecimento. Nós podemos conhecer alguém de ouvir falar, nós podemos conhecer alguém de vista, podemos conhecer alguém daquilo que as pessoas nos falam, que a gente, sei lá, vê nas redes sociais, vê na internet, vê na mídia, vê o que falam pra gente daquela pessoa ou daquele algo. Nós podemos conhecer também através de um relacionamento, a forma como a gente, né, se relaciona com uma pessoa, porque a gente conversa, né, um colega de trabalho, um colega, sei lá, da escola, da faculdade, um vizinho. A gente pode ter um conhecimento também, um relacionamento mais íntimo, como um familiar, né, que a gente conhece os gostos, a gente conhece as qualidades, a gente conhece os defeitos, né, a gente convive com a pessoa, a gente conhece como ninguém mais conhece. Então, a gente pode ter várias camadas de conhecimento. Por isso que quando a gente diz, conhece o Cristiano Ronaldo? Conheço, já ouvi falar. Faz comercial de shampoo, né? Cristiano Ronaldo. Tem cabelo bonito. Mas, será que a gente conhece mesmo? A gente não conhece tanto assim, né? E a pergunta que daí eu faço para vocês é, quando a gente fala de Deus, você conhece Deus de verdade? Você conhece Deus como você conhece o Cristiano Ronaldo, ou você conhece Deus como você conhece, talvez, sei lá, uma pessoa mais próxima, familiar, ou até mais que isso? Qual que é o teu nível de intimidade com Deus? Como que você conhece a Deus? De ouvir falar ou de se relacionar com Ele? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, porque desde o início da minha caminhada com Deus, no Evangelho, eu entendi que para que eu pudesse conhecer a Deus, eu precisava me relacionar com Ele. Porque não tem como conhecer alguém sem eu ter contato com esse alguém, me relacionar. Né? Eu não posso dizer, nossa, estou conhecendo muito o Cristiano Ronaldo sem nunca ter conversado com ele. Da mesma forma, Deus. E as melhores formas da gente se relacionar com Deus é através da leitura da Bíblia e da oração. Então, além de nós estudarmos e lermos a Bíblia, para conhecer quem Deus é com intimidade, não só de ouvir falar, falaram sobre Deus e tal, a gente precisa também aplicar a palavra nas nossas vidas. Mas como é que a gente aplica algo que a gente não conhece? Como é que eu vou agradar a Deus se eu não sei o que agrada a Deus? Como é que a gente vai fazer isso? Podemos ficar com essa dúvida.
E aí eu lembro de uma sugestão que era muito frequente quando falavam sobre essa questão de conhecer mais a Deus e estar aplicando o que agrada a Deus, para que possamos viver uma vida agradável a Deus, que é a questão de nós decorarmos versículos. E realmente, decorar versículo tem uma ótima serventia, se a gente entende o que significa, e a gente decora para aplicar, né? Não adianta decorar só para dizer que sabe. E decorar versículos ecoa muito o que diz o Salmo 119:11, que diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E esse versículo, de certa forma, ele já diz quase tudo. Ele já diz bastante, porque ele já está nos dizendo a fórmula, a resposta, né? Mas vamos entender o contexto. Então, abra sua Bíblia, se você tem, se não tem, eu vou colocar aqui na tela. Salmo 119, nós vamos ler dos versículos 9 até o 16, que diz o seguinte: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças? Vamos orar. Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós somos gratos nessa noite por estarmos aqui com a oportunidade de termos a tua palavra em nossas mãos, podermos te adorar através das músicas que cantamos e também te adorar através do estudo da tua palavra. E te pedimos, Deus, que o Senhor nos conduza, nos oriente, possamos entender, assim como o salmista diz, possamos entender a tua palavra e aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, o Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia. Se tu quiser, né, hoje de noite, quando tiver aí, né, tiver com insônia, quiser ler um texto longo, Salmo 119. Não vai ser para dormir, porque tem bastante coisa legal aí, né? Não é que nem contar carneirinho. Mas ele é o mais longo, 176. E ele é bem interessante porque ele tem uma estrutura bem complexa. Ele é dividido em 22 estrofes. Uma estrofe para cada letra do alfabeto hebraico, que são 22, né? Diferente do nosso. E cada estrofe tem 8 versículos. Cada versículo começa com aquela letra. Então, por exemplo, os 8 primeiros versículos vão começar com a letra Aleph. Os 8 versículos seguintes, que são os que a gente leu, todos eles começam com a letra Bet. Então, se vocês pegarem no hebraico, né, a gente leu como pode o jovem, e depois eu te busco. Todas essas frases começam com a mesma letra. Interessante, né? E o tema principal desse salmo é a lei gloriosa do Senhor e a sua observância de todo o coração. Quando a gente fala de lei, nós estamos, no caso do salmo, mas no geral na Bíblia, nós estamos falando da Torá, né? A lei é a Torá. E o significado da Torá é algo bem mais amplo do que uma simples lei. Quando a gente pensa em lei, lei é uma regra. Lei é algo que tu pode ou não fazer, tu vai ter uma consequência, a gente pensa nisso. Mas a Torá, ela vai além de uma simples lei, como nós pensamos no português, né? Porque a Torá, ela é a vontade de Deus da forma como ela foi revelada para Israel. Então não são simplesmente regras, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. E essa palavra, então, Torá, né? Ela traz junto dela a ideia de uma orientação, né? Por isso que o significado de Torá basicamente é ensino, instrução, mas é usado como sinônimo para lei. Então, quando a gente pensa no Salmo 119, a gente entende então que ele exalta, todo o Salmo 119, ele exalta a vontade de Deus através da sua palavra, que é expressa na lei. Então, hoje, nós temos a Bíblia inteira. Naquela época, quando foi escrito o Salmo, não existia o restante da Bíblia, porque teve muita coisa que foi escrita depois. Mas ele vai falar bastante sobre lei, sobre palavras, sobre mandamentos, sobre vários sinônimos para isso. Mas ele está sempre falando da palavra de Deus, da forma como ela foi escrita. Então, o que nós temos hoje na Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. É a lei de Deus. Apesar de que nós temos narrações e tudo mais, tudo faz parte do grande plano de Deus. Então, o versículo 9 que nós lemos, ele já mostra pra gente, de uma certa forma,
como que nós podemos viver para Deus. Ele diz, como pode o jovem manter pura a sua conduta? De que forma? Vivendo de acordo com a tua palavra. Simples. Está resumido já, né? Só que para que isso seja possível, a gente não pode se desviar, a gente não pode viver de qualquer forma. Para isso nós precisamos, então, o quê? Buscar a Deus de todo o coração, que é o versículo 10. Eu te busco de todo o coração. Inclusive, o salmista ele pede, né, para Deus que não deixe ele se desviar. Ele pede para que Deus o ajude a se manter no caminho. Porque nós somos falhos e nós precisamos de Deus para isso. Nós não somos capazes de nos mantermos firmes no caminho de Deus. Por isso que ele pede, não permitas que eu me desvie, me ajude. E ele relata que ele tenta fazer a parte dele. De que forma que ele tenta fazer a parte dele? Ele faz a parte dele guardando a palavra no coração. E é interessante que essa palavra, guardei no coração, em outras versões vai estar escrito, escondi a tua palavra no coração. E talvez em alguma versão mais arcaica ainda vai estar escrito, entesourei a tua palavra no coração. Claro, de uma outra forma, mas vai ter a palavra entesourei. Porque essa palavra guardei, ela tem essa ideia de algo muito precioso que tu guarda em um local muito especial. Então, se nós pensarmos, vou guardar no coração, não vou guardar em qualquer lugar. Eu vou guardar no lugar mais especial do meu coração, porque eu estou falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus eu vou guardar no lugar de prioridade, porque é um tesouro, é algo valioso, não é qualquer coisa. Então, tem muito essa conotação, essa ideia de nós escondermos, guardarmos, nos apropriarmos, termos ela junto de nós, para quê? Para não pecar contra Deus. Então, a palavra de Deus, de que forma que ela é guardada? Ela é guardada através da memorização. Nós memorizamos ela, por isso eu comentei, né? Antes, no início, sobre a questão de memorizar versículos. Mas não apenas a memorização, a gente pode conhecer a palavra e lembrar também vai nos ajudar a guardar ela no coração. Porque nós precisamos guardar o quê? A vontade de Deus, os preceitos. Não precisamos saber de cor toda a Bíblia, mas entendermos o que Deus pensa, qual é a vontade dele. E claro, né, a palavra de Deus, quando ela é guardada no nosso coração, ela não é apenas conhecida, mas ela também é externada através das nossas ações, para que através dos nossos pensamentos e através das nossas obras, nós possamos conservar a obediência a Deus. Porque não basta a gente saber e não praticar, né? Quem guarda a palavra no coração é aquele que também pratica. E nós, como comentei, nós precisamos conhecer a Deus para não pecar contra Ele. Porque se a gente não conhece a Deus, como a gente vai saber o que agrada e o que não agrada a Deus? E aí, o que eu faço? Será que agrada? Será que não agrada a Deus? Nós precisamos conhecê-lo. E Deus vai nos ajudar, tá bom? Vai nos ajudar com isso. Ele vai nos ajudar a nos manter puros porque nós temos o Espírito Santo. Ele nos dá força que a gente precisa para nos mantermos puros também e praticarmos a sua palavra. Mas, para isso, nós precisamos ter o quê? Um relacionamento íntimo com ele. Nós precisamos conhecer ele de verdade. Eu não vou saber o que agrada o Cristiano Ronaldo se eu não conhecer o Cristiano Ronaldo. Da mesma forma, eu não vou conseguir agradar ninguém se eu não conhecer intimamente, se eu não tiver um relacionamento com a pessoa. E Deus é assim também, nós precisamos conhecê-lo e termos um relacionamento com ele. O salmista ele também continua louvando a Deus, né? Bendito sejas, Senhor. Ele louva a Deus e o principal pedido dele, agora nesse ponto, é que ele possa entender a palavra de Deus. Me ensina, Deus. Me ensina os teus decretos, me ensina os teus estatutos, me ensina a tua lei, me ensina o que te agrada, me ensina qual é a tua vontade. Porque eu quero te engrandecer, eu quero te louvar. E para isso, então, como que ele tenta buscar esse entendimento? Ele recita em voz alta, ele fala com os lábios, ele repete, ele fala em voz alta. Ele também se alegra com as riquezas, né? Na minha versão, na versão que a gente lê, está escrito regozijo-me em seguir os teus testemunhos, mas isso significa que ele se alegra com as riquezas da palavra mais do que qualquer outra riqueza desse mundo. Ele se alegra com aquilo que ele pode obter em Deus. Além disso, ele também medita, ele reflete, ele estuda, ele aprende sobre Deus. Ele medita na lei de Deus. O Salmo 1 fala, feliz é aquele que medita na lei dia e noite.
Então ele reflete sobre o que ele estuda, sobre o que ele lê. Ele dá atenção àquilo. E também ele tem prazer. Ele tem prazer em conhecer cada vez mais a Deus. Ele tem prazer em conhecer aquilo que agrada ou não a Deus. O salmista fala que ele busca tudo isso. E de fato, ele diz, né, que ele se alegra, ele tem prazer, porque quanto mais ele conhece a Deus, quanto mais ele aprende de Deus, mais ele tem prazer, mais ele se alegra. E isso é um fato. Quando nós conhecemos mais a Deus, e quanto mais a gente conhece a Ele e obedece, mais nós somos felizes. Nós temos essa possibilidade de alcançarmos, porque nós conhecemos o Deus grandioso que nós temos, aquele que nos salvou. Nós conhecemos mais sobre esse Deus poderoso e a sua grandiosidade, quanto mais nós conhecemos a Ele. Inclusive, no início do Salmo 119, ele fala como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Como são felizes aqueles que obedecem os estatutos de Deus. Porque a gente vai encontrar alegria realmente. Se nós realmente queremos nos aproximar de Deus e viver para Ele, com Cristo sendo o nosso Senhor e Salvador, se nós realmente queremos isso e nós buscarmos isso, nós vamos encontrar prazer em conhecer mais e mais a Deus. Nós vamos encontrar prazer nisso. Porque é agradável nós conhecermos aquele que nos ama incondicionalmente. Ou seja, conhecer a Deus e obedecer a Ele é o caminho para a felicidade. Se você estava procurando o caminho para a felicidade, tá aí. Tá aqui no Salmo 119. É assim que nós vamos encontrar a felicidade. Salmo 1 também. Quando Jesus também fala das bem-aventuranças, em Mateus 5, esse é o caminho para a felicidade. Então, entendendo esse salmo, nós vemos que a palavra de Deus ela é muito importante para nós. E aí eu pergunto para vocês, como que é a sua leitura da Bíblia? Você lê a Bíblia todos os dias? Você lê a Bíblia 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana? Lê só na celebração no domingo, quando tem celebração jovem, no célula? Ou lê talvez quando tem uma tarefa que precisa ler, o discipulador pediu, vamos ler capítulo tal da Bíblia, aí tu lê porque pediram, porque tu tivesse que ler. Como é que é a tua leitura da Bíblia? E eu falo de ler a Bíblia mesmo. Ler a Bíblia, pegar que nem essa daqui, ó. Isso é um exemplo, pegar a Bíblia e vamos ler a Bíblia. Não ler, por exemplo, um livro que cita a Bíblia. Né? Como tem vários livros na livraria ali, são livros bons, não tem problema ler, mas não é isso ler a Bíblia. Ou ler um devocional diário, que tu tem um versículo que tu lê e depois tu tem uma reflexão sobre aquele versículo. Não é disso que eu estou falando. Tudo bem você ler, mas eu estou falando de ler a Bíblia. E pegarmos o Salmo 119 e eu vou ler, talvez não todo, ou todo, né? E hoje eu vou ler o Salmo 119. Amanhã eu vou ler o Salmo 120. Como que é a sua leitura da Bíblia? Você faz isso? Eu não preciso comentar nada mais sobre a importância de lermos a Bíblia, né? Salmo 119 aqui com o trecho que nós lemos, né? Acho que ficou bem claro o quão importante é nós lermos a Bíblia para conhecermos o nosso Deus. Se nós não lermos a Bíblia, não vamos conhecer o nosso Deus, né? Vamos conhecer de ouvir falar, mas nós vamos ter um relacionamento íntimo com Ele. E o objetivo nosso não é isso, né? Nós queremos conhecer o nosso Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que a Bíblia é o manual do homem. Quem já ouviu falar isso? Já ouviram falar essa frase? A Bíblia é o manual do homem. É o manual de instruções, porque Deus, quando criou o homem, Ele já preparou o manual de instruções. E aí hoje nós temos aqui o manual de instruções do homem. Né? Como é que o homem funciona, né? Como é que ele tem que viver. Só que assim, não faz sentido. Quando a gente lê a Bíblia de verdade, a gente percebe que isso não faz sentido. Porque quando nós começamos a estudar e ler a Bíblia, nós percebemos que Deus ele não inspirou vários escritores ao longo de centenas de anos para mostrar quem é o homem e como que ele tem que agir. Na realidade, a Bíblia ela é a história da redenção em Cristo. O personagem principal da Bíblia não é o homem, não é eu, não é nenhum de vocês, não é Adão, não é Moisés, não é Abraão, não é Paulo. Esses não são os personagens principais da Bíblia. O personagem principal da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia, ela conta a história da redenção em Cristo. Só que para chegarmos em Jesus Cristo, precisa saber da introdução, né? Tem que desenvolver ali toda a questão para chegar em Jesus, para nós entendermos
o que Jesus veio fazer, por que ele veio fazer, né? Então, a Bíblia vai nos mostrar exatamente isso. A Bíblia nos mostra quem é esse Deus criador de todas as coisas. Como que ocorreu a queda do homem diante de um Deus que é santo, que é um Deus justo. E como esse Deus que também é amor, um Deus amoroso e misericordioso, redimiu o homem. E como tudo vai ser consumado no final. Essa é a história da Bíblia, ela conta isso. O personagem principal é Jesus, mesmo que daqui a pouco, às vezes a gente não vê o nome Jesus Cristo aparecendo, mas a gente percebe nas entrelinhas que ele está ali de alguma forma. Ele está envolvido ali de alguma forma, porque é a história da redenção em Cristo. A Bíblia aponta para Jesus. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entender essas coisas. Se eu nunca tivesse lido a Bíblia, eu ia estar até hoje achando, bom, a Bíblia é a história do homem. É a minha história aqui. Por quê? É o que eu ouvi falar. Mas quando eu começo, bom, vamos ver se o que eu ouvi falar é verdade. Eu começo a estudar, eu percebo, opa, peraí, eu acho que o centro disso tudo aqui não sou eu. Mas o centro aqui é outro personagem. Então, na Bíblia nós podemos conhecer o Deus maravilhoso que enviou o Filho unigênito, ou seja, o primeiro filho e único, para salvar os pecadores que não merecem a salvação. Nós conhecemos esse Deus maravilhoso e grandioso. Nós conhecemos um amor que a gente não consegue comparar com nada nesse mundo. Nós conhecemos um amor que não pode ser expresso em palavras. Que nós lemos, aquilo é incrível demais para nós, até o momento que a gente experimenta e aí faz sentido. Quando nós experimentamos a graça e nós entendemos o que é esse amor salvador, esse amor que salva um pecador como eu, como você. Então, se você não tem o costume de ler a Bíblia diariamente, está na hora de começar. Esse é o momento. Né? Eu lembro de uma música do Metal Nobre, esse é o dia, essa é a hora. Só que não está falando de ler a Bíblia, está falando de outra coisa. Mas sempre vem as músicas na cabeça, sabe? Que nem a Bíblia, né? Agora, com a minha filha, uma música que sempre vem à mente, que ela ainda não escuta, quer dizer, escutou algumas vezes, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Mas tá na hora da gente começar. Quem não lê, tá perdendo. Quem não lê, tá perdendo. Sinto muito, tá perdendo uma grande oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu pensar o que é da época de vocês, né? Alguém aqui já leu todos os livros do Harry Potter? Eu já li. Todos os livros. E na época da escola. Pra vocês verem quão antigo é Harry Potter, né? Alguém já leu os livros do Senhor dos Anéis? Eu nunca li, deixa eu baixar a mão. Quem já viu todos os filmes do Senhor dos Anéis? Olha aí a galera. Quem já viu mais de uma vez todos os filmes do Senhor dos Anéis? Olha aí. Agora, quem já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Percebem? Vocês tão tranquilos, vocês são jovens, vocês têm tempo para acabar a leitura que vocês começaram, né? Acredito que vocês já começaram a ler toda a Bíblia, né? Mas eu confesso para vocês que eu tenho medo de fazer essa pergunta quando eu tenho um público de pessoas que estão, sei lá, 10, 15 anos na igreja. Porque eu tenho medo que as pessoas que estão todo esse tempo na igreja não levantem a mão. Porque eu fico pensando, nós estamos falando do livro mais importante para o cristão. Eu não sei, eu não li O Senhor dos Anéis, mas você já viu a quantidade de página que tem aquilo? É bastante. E a linguagem é bem mais complicada do que na Bíblia, né? Quem leu sabe do que eu estou falando, né? Tem bastante poema e tudo mais. Só que o livro mais importante que nós temos nas nossas mãos, que fala do nosso Salvador, o que teve que acontecer para ele nos salvar, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele, esse a gente não lê, a gente não conhece. Muito se falou dos cristãos que era o povo do livro. Já ouviram falar essa expressão? Eu não sei se essa é uma grande realidade nos nossos, sabe, na nossa sociedade hoje. Porque muito a gente conhece da Bíblia do que a gente ouve falar. Do que a gente escuta no domingo, que a gente escuta no céu, que a gente vê nos videozinhos no Instagram ou nos vídeos no YouTube. A gente não lê a Bíblia, a gente escuta alguém lendo para nós ou a gente escuta alguém falando da Bíblia para nós. Ou seja, nós conhecemos Deus por terceiros e não temos um relacionamento diretamente muitas vezes com Deus. A gente conhece o Deus que as pessoas estão moldando para nós, sendo que a gente tem nas nossas mãos a revelação de Deus para conhecermos quem Ele é. Então, a Bíblia é um livro que foi feito para ser lido, relido, estudado. Não é para ler uma vez só também, é para ler várias vezes.
Nós temos que estar lendo constantemente. Tu lê uma vez, tu vai ler de novo, tu já sabe a história, mas quem sabe tu vai ver coisas que tu não lembrava. Porque tem tanta coisa aqui que é difícil tu lembrar 100% de tudo. Eu já li toda a Bíblia algumas vezes nos planos de leitura que eu faço, e eu vou dizer, volta e meia, eu digo, é aqui que tá aquilo lá, né? E às vezes tem coisa que também fala a mesma história em vários lugares ao mesmo tempo, assim, né? Em vários livros diferentes. E aí tu diz, onde é que era aquilo lá? E de repente tu lê de novo, era aqui, né? Então, nós precisamos ler a Bíblia, né? E eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li a Bíblia, não faz tanto tempo assim. Então, aquela crítica que eu falei ali de pessoas que estão há 10 anos na igreja, né? E não leram a Bíblia toda, serve para mim também. O que acontece? Eu nunca entendi a importância de ler toda a Bíblia. Eu entendi o quê? Eu já li algumas cartas de Paulo, os evangelhos, e é preciso saber disso, porque, sabe, é o que é mais famoso, né? É o que está mais no momento, que as pessoas falam mais. Quando tem estudo no domingo, ninguém fala de Filemão. Você sabe onde é que está Filemão? Quem acha que está no Antigo Testamento, levanta a mão. Quem acha que está no Novo Testamento, deixa a mão baixada. Ainda bem. Então todo mundo sabe que está no Novo Testamento, né? E se eu falar do Obadias, é antigo ou novo? É antigo. Bom. Muito bem. A gente percebe quando a pessoa lê ou não a Bíblia quando pedem para... Abre o versículo no grupo célula. A pessoa com o celular tem dificuldade de achar o texto. Já sabe que não lê, porque se o celular, que é só tu descer assim, tá tudo lá, já tem que olhar, percebe que não tem muito, né, uso da Bíblia. Mas assim, como eu disse, vocês não vão aprender isso em 1 ano, em 2 anos, né? Vocês vão com o tempo, tendo facilidade para achar. Mas eu quero dizer assim, que quando eu comecei na minha caminhada, eu também li alguma coisa, li a outra e tal. Não entendi a importância, sabe, de ler toda a Bíblia. Li os versículos mais famosos. Li os textos mais famosos, aquilo que todo mundo falava. O que era mais importante, sabe? Tem essa parte aqui que eu acho que é importante. Então isso aqui eu vou ler. Mas toda a Bíblia é importante. Até quando a gente chega lá em Crônicas e só tem nome de gente. Vocês vão perceber que aquilo lá também é importante, né? Dentro do seu contexto, é claro. Mas, e aí então, quando eu entendi, não, eu preciso ler toda a Bíblia. Como eu posso ser cristão e não ter lido nunca toda a Bíblia? E aí eu comecei a ler toda a Bíblia. E aí eu quis passar pelo jeito mais difícil. Então eu decidi, não, eu quero ler a Bíblia na NVI, mas eu quero ler na Almeida também, ao mesmo tempo. E aí eu tenho uma Bíblia de estudo e eu quero ler os comentários. Eu vou ler um capítulo por dia. Tinha dias assim, não no Salmo 119, que esse demora mais, mas tinha dias que era 30, 40 minutos para ler um capítulo pequeno. Porque tinha que ler numa versão, que eu queria ler na outra versão e comparar, e aí, né, ler agora os comentários para ver se eu entendi aquilo que o comentador comentou, né? E aí, tudo bem, foi meu jeito. Demorei uns 4 anos para ler toda a Bíblia. E é uma realidade, se você ler a Bíblia toda, um capítulo por dia, você vai precisar no mínimo uns 3 anos e pouco, tá? Pela quantidade de capítulos. Então, se você começar hoje e quiser ler um capítulo por dia, vai tranquilo. Tá? Se Jesus voltar antes e você não tiver finalizado, você vai ter acesso direto com Deus, vai conversar direto com Ele, então não vai precisar da Bíblia. Tá? Vai poder perguntar direto para Ele. Mas até lá, se Ele não voltar em 3 anos e pouco, né? Então você vai ter lido toda a Bíblia. Começa hoje. Um capítulo é fácil, exceto no dia que tu chegar no Salmo 119. O Salmo 119 vai ser um pouquinho mais longo. Mas os outros dias, né? Tem até capítulo do Salmo que é 4 versículos. Esse dia vai ser tranquilo, né? Mas assim, o importante, né, é nós lermos. Então, se você quiser ir tranquilo, tá? Experimenta começar com um capítulo por dia. Hoje, nós temos vários aplicativos, como o aplicativo da Bíblia, o YouVersion. Acho que todo mundo conhece esse aplicativo, né? Acho que é o mais famoso. E é o que eu recomendo para todo mundo, esse aplicativo. Por quê? Porque lá tem os planos de leitura da Bíblia. Então, tem vários tipos de plano lá. Tem plano para assunto tal, mas tem os planos de leitura da Bíblia toda. Esses que são legais para você acompanhar. No sentido de ler toda a Bíblia, obviamente, né? Por quê? Porque tem plano de leitura para ler a Bíblia toda num ano, em menos de 2 anos. Né? Esses de ler a Bíblia toda num ano eu já fiz, é bem legal. E tu precisa ler bastante. Né? Tem dias que tu lê 3 capítulos, 4 capítulos, tem dia que tu lê 5. Né? Mas o legal é que ele mistura Antigo Testamento, Novo Testamento, livro de sabedoria. Aí o que acontece? Quando tu chega lá
em Levítico, que é onde normalmente todo mundo que começa a ler... Bom, vou começar a ler a Bíblia, vou começar de Gênesis, lá do início. Aí lê Gênesis, tá legal, tem um monte de história legal aqui, né? Um emaranhado de inícios, né? Porque Gênesis significa início, aí é a criação, é o primeiro pecado, né? Os primeiros patriarcas, e assim, é tudo início, né? O início do povo, aí chega em Êxodo. Opa, tá legal também, aí começa a entrar umas coisas da lei ali. Aí já começa... Não é desmotivo. Aí quando chega em Levítico, aí começa lá falando da lei, todas aquelas cerimônias, e o detalhe, depois repete. E não estou falando de Deuteronômio, estou falando de Levítico mesmo, porque todas as cerimônias aí fala para quem? Para o povo. Agora vamos repetir tudo de novo, mas para o sacerdote. É quase a mesma coisa, mas até voltar para... Aí tu, tá, mas eu já li isso daqui. Sim, realmente, tu leu algo parecido, mas não é a mesma coisa, é parecido, né? Por quê? Escreve para o povo, agora a lei do sacerdote, aí vem outras leis, e é aquele emaranhado de regra, e tu diz, mas isso aqui nem me serve hoje e tal. Mas é importante ler. É importante porque quando tu chegar lá em Mateus, isso vai ser importante para saber o que Jesus está falando lá. Por que Jesus fala o que ele fala? Porque tu leu Levítico. E aí tu sabe do que Jesus está falando. Entendem? Porque eu pensava isso. Não precisa Levítico. A gente não tem mais agora a lei dos sacrifícios não sei o quê. Mas quando a gente lê os evangelhos e a gente entende que Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, e a gente entende o que era esse cordeiro, porque a gente leu lá em Levítico, tem uma outra profundidade. Mas então, esses planos de leitura, quando tu estiver lendo Levítico, tu lê um capítulo de Levítico, mas aí tu dá uma lida lá no evangelho no mesmo dia. E um salmo, alguma coisa assim, né? Depende do dia. Então te dá uma motivada, porque tu não tá lendo só lei ali, né? Que talvez tá muito confuso. Então é legal, tem até plano de leitura da Bíblia toda em ordem cronológica. Olha que interessante, né? Esse aí eu achei bem legal, esse aí eu fiz também. Então, tem vários planos, você pode ler sequencial, você pode ler nesses planos, pode ler talvez um plano mais espaçado, como o que eu estou fazendo agora, né? Que é de menos de 2 anos, também é interessante, né? Eu tenho o costume de ler esses planos de leitura sempre numa versão diferente. Então agora eu estou lendo na Almeida século XXI, que é uma versão recente, que foi lançada no século XXI. Olha só, né? Então o legal desses planos que tem nos aplicativos é que ele te motiva. Porque quando tu tá atrasado, ele diz, você está atrasado. Olha ali que interessante. Se tu falhou um dia, aí tu tem que ler mais. Mas ele é quase um motivador para ti. Então é legal do aplicativo. Mas não, se você não quer usar aplicativo, também não tem problema. O importante, gente, tá, é começar a ler e perseverar na leitura. Não desistir. Não desistir. Chegar até o final. Coloca o objetivo, coloca a meta. Né? Que nem dizia um tempo atrás. Quando tu chegar na meta, tu faz o quê? Lê tudo de novo. Dobra a meta. Chegou na meta, lê tudo de novo. Começa de novo. Faz uma outra versão. Lê de uma forma diferente. Lê numa ordem diferente. Mas o importante é a gente continuar sempre lendo. Experiência própria. Quando eu fiz esses planos de leitura de um ano, que é bem puxado, não é tão puxado. Tem plano de leitura para ler em 3 meses. Que é mais puxado ainda. Né? A Bíblia, se vocês quiserem, vocês conseguem ler em 1 semana. Tá? Tem gente que já leu a Bíblia em 1 semana. Dá para ler. Né? Mas aí tu precisa de tempo para isso. Né? Então, um dia que tu tirar férias, né? Leia. Né? Mas o que eu quero dizer assim, que quando eu fiz esses planos, no ano seguinte, agora eu vou fazer um outro, cronológico, beleza. Aí chegou um ano que eu disse, esse ano eu não vou fazer esses planos de leitura de um ano. Eu vou ler algumas coisas mais espaçadas. Péssimo. O que acontece? Quando nós lemos a Bíblia todos os dias, com alguma coisa nos conduzindo, acontece algo maravilhoso, que Deus ele fala conosco através da palavra dele. Nem sempre ele vai falar algo, mas muitas vezes quando a gente está com alguma coisa inquieta no nosso coração, quando a gente está com alguma dúvida, querendo alguma resposta de Deus, às vezes acontece que aquele texto que nós vamos ler naquele dia, que não fomos nós que escolhemos, mas a gente está seguindo um plano de leitura, ele dá exatamente a resposta que nós queremos. E para mim já aconteceu muito isso também, olha só. Eu ter perdido um dia, 2, né? E aí acontece a situação e tal, mas não sabia o que falar. Aí como eu tô atrasado, no dia seguinte eu leio, era exatamente a resposta que eu precisava naquele dia. Só que eu não li no dia certo, eu li depois,
né? E eu disse, olha, era isso que, né, eu estava procurando, ou isso que isso acontece também, pelo menos comigo, né? Isso é a minha experiência com a leitura. Então, por isso que no ano passado, no início do ano, eu não tinha feito esses planos de leitura, eu estava lendo coisas específicas. E aí, quando minha filha nasceu, eu disse, não tá legal minha leitura diária. Vou fazer um plano novo. E daí eu comecei esse plano de leitura da Bíblia toda de novo, porque eu disse, não, pelo menos o dia que ela nasceu, lá no hospital, eu comecei o plano. Então, quando ela tiver 1 ano e pouco, porque é mais de 1 ano esse plano que eu estou fazendo agora, eu vou ter acabado de ler a Bíblia. De novo, né? Então, olha só que interessante. É coisa a longo prazo. E é importante a gente citar também uma questão. Muitas vezes a gente se desmotiva de ler a Bíblia por causa da dificuldade de entender. Principalmente se é a primeira vez que você está lendo, se é o primeiro contato que você tem com a Bíblia. Por exemplo, eu li antes, regozijo-me em seguir os teus testemunhos. Não entendi nada. O que está falando aqui? Porque Salmos é um livro poético, é um livro de sabedoria. Então, ele utiliza algumas palavras que têm uma profundidade que nós temos que buscar. Como eu falei, do guardei no coração. Inclusive, nessa tradução, a NVI, eles foram até, vamos dizer assim, eles foram queridos conosco botar a palavra guardei, porque a palavra melhor não seria essa, né? Talvez seria aquela arcaica, seria entesourei. Mas aí, eu vou ler entesourei no coração. Passou tesoura no coração, né? Não sei, né? Acho que guardar no coração fica mais fácil de entendermos, né? Mas percebem que às vezes vai ter algumas palavras e até alguns assuntos que a gente não entende. Por isso que a Bíblia ela tem que ser estudada. E para quem está começando é importante estudar o contexto, gênero literário, essas coisas. Eu não estou falando que você precisa fazer um curso de teologia. Mas entender, por exemplo, que quando a gente vai ler o Evangelho, é um livro histórico, é uma biografia. Está falando da história de Jesus. Agora, quando nós vamos ler, sei lá, Filipenses, é uma carta que Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Filipos. Quando a gente vai ler Provérbios, é um livro de sabedoria, ou seja, o que é falado em Provérbios não é lei, não é regra, são conselhos, né? Agora, quando nós vamos ler, por exemplo, Isaías, é um livro profético. Temos que entender do que ele está falando, profecia para quem. Então, essas coisas, entendendo o que é cada um, vai nos ajudar a entender o que a gente está lendo. Então, para isso, eu dou conselho para vocês, com o discipulador de vocês, estudem, né, sobre essas questões. Né, com o discipulador, façam um plano de leitura juntos. Compartilhem as dúvidas no discipulado. Né? Daqui a pouco, comprem uma Bíblia de estudo, que tem alguns comentários, introduções aos livros. Né? Pergunte para alguém uma Bíblia recomendada, porque nem toda Bíblia de estudo vai ter uma visão teológica que nós entendemos, né? Que nós compreendemos aqui como aliança. Talvez se você não quer adquirir uma Bíblia de estudo, então você pode assistir vídeos de pessoas sérias, né? Que também tem uma visão teológica parecida com a nossa, de introduções aos livros. Por exemplo, ver um vídeo de introdução ao livro, a Carta de Efésios. Para entender, para quem que está escrevendo, quem escreveu, quando foi escrito, por que escreveu, o que está tentando, né, ensinar, o que está tentando combater, coisas assim. Porque esse conteúdo, esses vídeos, estudos e tudo mais, vão dar um panorama para vocês sobre o que vocês vão ler. Então, eu vou ler lá, por exemplo, a Carta de Gálatas, e eu vou entender por que Paulo está lutando contra essa questão do pessoal querer ir atrás da lei, né? E eles têm que voltar para Cristo. Por que ele está falando sobre isso? Por que as pessoas estavam passando por isso? Agora faz sentido. Então, uma coisa que muitas pessoas perguntam, qual o primeiro livro que eu vou ler? Algumas pessoas recomendam, começa com Mateus. Eu não acho uma boa orientação começar com Mateus. Por quê? Se você começar lendo Mateus e você nunca leu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, né? Se você nunca leu, você vai ter dificuldade de entender o que Mateus está falando. Porque Mateus foi escrito para quem conhece o Pentateuco. Mateus foi escrito para essas pessoas. Para quem? Para os judeus. Ou seja, a linguagem que Mateus utiliza, ele já compreende, ele já subentende que essas pessoas que vão ler, elas sabem do que ele está falando. Agora, se tu lê Marcos, Lucas, João,
já uma linguagem diferente, porque foi escrita para outras pessoas, é outro público. Então, por exemplo, Marcos, quando ele vai falar de alguma coisa da lei, ele explica, né? João nem fala muito sobre isso. O foco de João é outro, né? Ele já quer falar sobre a divindade de Jesus. Então, normalmente, o que eu recomendo? Para você ter um gostinho, e fica a dica para vocês. Você tem um gostinho de como que é ler a Bíblia. Não vou nem orientar a ler toda a Bíblia de cara. Mas pega o livro de 1 João, a carta de 1 João, está lá no final da Bíblia, e durante uma semana, lê ela todos os dias. Como assim? Vai ler a mesma coisa todos os dias? Sim, lê a mesma coisa todos os dias. Tem 5 capítulos. Então você já vai começar se acostumando a ler 5 capítulos um dia, né? Mas vai ler primeiro dia, 1 João, todos os 5 capítulos. E a 1 João, tá? Não é o Evangelho de João, tem 5 capítulos. Uma vez eu recomendei, lê 1 João todos os dias, a pessoa foi ler o Evangelho de João. E aí viu que era bastante coisa para ler, né? Não, é 1 João, tá lá perto de Apocalipse, tá? Bem no final. Então lê, primeiro dia, segundo dia, terceiro, tu vai ter lido 1 João 7 vezes, você vai virar especialista em 1 João. Por que eu recomendo fazer essa primeira leitura de 1 João? Porque se você nunca teve o contato de ler a Bíblia, no primeiro dia, talvez você não vai entender muita coisa. Apesar que João ele é bem didático quando ele fala sobre o amor de Deus. Esse livro ele fala muito sobre o amor de Deus, a carta de 1 João. Só que depois, no segundo dia, algumas coisas que tu não compreendeu muito, tu já vai começando a entender. Vai chegar no 7º dia e você porque tu já conhece o contexto, tu já sabe o que está lá no final. E aí tu tá lendo o início sabendo o que tem no final. Tu já sabe o que vem, sabe? É que nem tu lê alguma coisa várias vezes. Né? Vai fazer a prova do Enem, não entendi nada do texto, lê de novo, até interpretar. Mesma coisa, só que aqui são 5 capítulos, é bastante coisa. Então, fica a recomendação para vocês. E aí depois, né, aí pode seguir um plano e tal, pode até ler algumas cartas menores também, umas 2, 3 vezes, né? E depois você pode começar a ler toda a Bíblia seguindo alguma recomendação. Mas, busque entender, vou ler Gênesis. O que é Gênesis? Bom, Gênesis é um livro histórico, vai contar uma história. Tá? Então é diferente de uma carta, né? Essas coisas são interessantes. Mas, mais uma vez, leia a Bíblia. Leia ela. Não importa se você vai ler sequencial, cronológico, se você vai ler um capítulo 2, 3 por dia, se você vai ler o Antigo Testamento depois o Novo e vai ficar pulando, leia a Bíblia. Tá? Leia a Bíblia porque ela faz parte do discipulado, ou seja, de nós buscarmos para sermos semelhantes a Cristo. A forma de nós conhecermos Jesus é lendo a Bíblia. Ler os versículos isolados, um devocional, não vai te alimentar como a palavra de Deus por completo te alimenta. Tá? Então ler só guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti não vai te alimentar da mesma forma como nós lermos todo esse trecho que nós lemos ou nós lermos todo o Salmo de 119. Que nós vamos perceber quão rico é esse versículo 11 quando a gente lê todo o Salmo 119. E a gente vê o que estava no coração do salmista quando ele escreveu isso. Então, todas essas questões, tá, devocional e tudo mais, também são interessantes. Eu tenho um pouquinho de aversão ao devocional hoje, porque eu deixei a Bíblia muito tempo de lado, porque eu li o quê? Devocional. E aí eu li o versículo, li a reflexão que alguém escreveu, não é a palavra de Deus, e aí ficava naquilo, não lia a Bíblia, eu lia versículos isolados. Até o momento que eu decidi começar a ler a Bíblia, eu comecei a perceber que, pelo menos o devocional que eu lia, que algumas reflexões, o versículo estava lá só para bonito, só para dizer que tinha. E aí eu disse, não, agora eu não quero mais ler. Mas esse era naquela minha época, tá? Agora pode ser que seja diferente, não sei. Mas o importante para nós conhecermos a Deus é ler a palavra de Deus. Então, para nós finalizarmos, a Bíblia é a forma que nós podemos conhecer a Deus. É a forma que nós podemos entender quem é Deus, o que agrada a Deus, qual é a vontade de Deus. E hoje, gente, nós temos acesso direto a Deus. Através da leitura da palavra, da oração, porque nós temos um relacionamento íntimo com Ele. E as pessoas ao nosso redor, elas são importantes também. Nós somos importantes uns para os outros. Nós somos importantes para falar da palavra uns para os outros. Mas se nós ficarmos só no relacionamento com as outras pessoas, nós vamos conhecer a Deus de ouvir falar. Nós vamos conhecer a Deus da percepção que as outras pessoas têm de Deus e estão nos falando. Nós precisamos ter o nosso contato direto com Deus para conhecermos a Deus de verdade e não por terceiros.
né? Hoje nós temos o privilégio de ter acesso direto até Deus. Então muitas vezes a gente deixa isso de lado. Nós não nos aproveitamos, né, desse presente, dessa dádiva que nós temos. Então, como eu disse, nós precisamos sim uns dos outros. Isso não é removido da equação. Nós precisamos uns dos outros para nos relacionarmos, crescermos juntos em maturidade, aconselharmos uns aos outros, motivarmos, darmos instrução sobre a própria palavra uns para os outros, mas nós também precisamos ler a palavra diariamente, né, e falar diretamente com Deus através da leitura e da oração, para nós experimentarmos e conhecermos cada vez mais o Deus que nós testemunhamos uns aos outros. Então, se vocês quiserem fazer o desafio um para o outro, se desafiem, né, para ler a Bíblia toda. Não precisa ser num ano, mas daqui a pouco, para ficar mais simples, sei lá, nos próximos 3 anos, né? Mas se quiser pegar o desafio mesmo, teve um tempo atrás que um pessoal pegou o desafio de ler num ano. Eu não lembro quantos acabaram. Eu acabei. A minha parte eu fiz. Mas não é uma competição, tá? Lembre-se sempre que essa recomendação, esse conselho que eu dou para vocês, é para vocês crescerem em maturidade e conhecimento de Deus. Terem um relacionamento íntimo com Ele. Então não importa, como eu disse, se você vai demorar 3 anos, 1 ano, 1 semana. O importante é nós termos um relacionamento com Deus. Porque às vezes a minha forma de se relacionar com Deus é mais rápida, outra é mais lenta, mas a gente precisa se relacionar com Ele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, porque nós temos a Tua palavra em nossas mãos e é um privilégio termos ela em nossas mãos. Muitas pessoas no passado não tinham essa oportunidade. Muitas pessoas no passado não tinham nem a possibilidade de saber ler a Tua palavra. Mas hoje nós temos ela na nossa língua, nós temos várias versões, traduções diferentes. E nós temos vasto conteúdo que nos ajuda também a entender a Tua palavra. Então te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê motivação, nos conduza, para que nós possamos realmente, diariamente, te buscar através da Tua palavra, buscar através da oração. E que possamos, assim como lemos, como nós lemos no Salmo, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Que não seja uma leitura vazia, mas que seja uma leitura com propósito, que seja uma leitura que realmente nos aproxima de Ti e que possamos viver aplicando a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.